um escritor americano, professor famoso, universitário, que ele dava palestras sobre inteligência artificial e tal, robótica, novas tecnologias. E aí ele recebeu um convite para uma palestra. Ele chegou num lugar, cara, tipo um castelo, que só tinha uns 5 malucos, que eram tipo os 5 caras mais ricos do planeta. Só isso. Só isso. E os caras chegaram para ele e falaram assim, olha só, cara, quando tiver a catástrofe que tá para vir aí, a gente vai levar só a nossa galera pros nossos bunkers, né? E depois ele contou essa história toda no livro, ele botou a boca no trombone. Não vou falar que esse aí é um segredo que eu tô guardando só pro pessoal da Arca. Tá. E aí, a pergunta que os poderosos fizeram para esse especialista em inteligência artificial é o seguinte, olha, ele não é só inteligência artificial, mas ele é um estudioso da evolução da sociedade. Então ele consegue visualizar, né? A gente vai para os nossos bunkers e a gente vai levar os nossos seguranças. Como é que eu garanto fidelidade total do meu segurança de que ele não vai se levantar contra nós, porque eles vão estar com a arma no cenário pós-apocalipse? Cara, não é a série Paradise lá, o Paraíso? Total. Porque o presidente, não é spoiler que é o primeiro episódio, o presidente morre e fica todo, pô, será que foram os próprios seguranças que mataram ele? É um problema que não pode acontecer com a elite do mundo no bunker. A ordem mudou toda. Por que o cara vai respeitar uma autoridade, né? Então, e aí, qual que é ele tá com a arma na mão. Você sabe o que o cara sugeriu? É substituir esses caras por robô, pô. E aí tem uma programação, né? Aí você programa. Aí você pensa, cara, não é possível que é por causa disso que Elon Musk tá investindo pesadamente no Optimus, naquele robôzão. Que ele tá falando que até 2040 ele tá falando que vão ter mais robôs que seres humanos. Assustadores. Aí você fala, será que esses caras já estão pensando que eles não querem depender das pessoas, querem deixar as pessoas perecer, morrer, e aí quem vai levar a água de coco pra ele é o robô? Não só fazer água de coco, fazer a segurança contra os que sobrarem. Também, entendeu? Aí já fica... Isso é um professor universitário, escreveu um livro sobre essa experiência. Cara. Ele não dá o nome aos caras. Sei. Mas ele fala, pô, cheguei pra dar uma palestra, achei que era um auditório, eram 5 malucos me perguntando cenário pós-apocalíptico. Falei, peraí, que história é essa? E ele botou a boca no trombone e escreveu um livro sobre isso. Agora, esse cara, meu irmão, qual que é o esquema dele? Qual é a situação dele? Ele falou o seguinte, olha, depois da Segunda Guerra Mundial, quando eu era muito jovem, a gente tá falando dos anos 45, 50, eu fui para os Estados Unidos para tentar conhecer a sociedade americana. Só que ele fala, cara, depois da Segunda Guerra Mundial, onde os alemães eram os vilões, um alemão não era muito bem recebido nos Estados Unidos. Então eu cheguei lá meio assim, peixe fora d'água. Aí eu fui lá na Universidade de Harvard e quis assistir umas aulas. Perguntei ele, posso assistir uma aula como ouvinte e tal? E os caras falaram, não. Aí ninguém queria saber de um alemão em Harvard, né? Até que eu fui até uma aula de um cara chamado Henry Kissinger. Que, na verdade, o nome dele não é Henry, né? Heinz Kissinger, né? Que nasceu na Bavária, exatamente lá na Floresta Negra, de onde saem, né, as grandes... No sul da Alemanha. Feitiçarias. Inclusive, quando eu era mais novo, eu não tinha... Eu estive lá. Você esteve lá? Não. Cara... Tem um climinha? Tem um clima, viu? Tem uma parada ali, tem né? Parada, uma vibe. Tava meio chuvoso. Eu fui num hotel... Baviera, né? Às vezes o cara fala Baviera em vez de Bavária. Fui num hotel, numa cidadezinha dessa, bem no meio da Floresta Negra. A mulher, a velhinha que me atendeu era tipo uma bruxa, velho. Parada de filme, assim. Sabe aquele rosto, assim, coisa de filme, assim. Caramba, mó climão, né? Cara, aí o Klaus Schwab falou, pô, eu tava lá, aí eu pensei, poxa, eu sou alemão, ele também é alemão, acho que ele vai deixar eu assistir a aula. E deu certo. Ele chegou, poxa, eu sou alemão, tô aqui nos Estados Unidos, querendo conhecer, estudar. Você poderia me permitir assistir a aula aí, como ouvinte? Claro, pô. E aí ele fala, aí começou uma grande amizade. Cara, Henry Kissinger, ele foi um dos caras mais poderosos do planeta. Ele venceu o Nobel da Paz, foi secretário de Estado. Mas a grande questão é que é a história oculta do Henry Kissinger. Como assim a história oculta? Cara, Henry Kissinger, um alemão, um imigrante alemão nos Estados Unidos, como é que ele chega ao alto escalão do governo norte-americano e a gente poderia dizer até do cenário global, né? Henry Kissinger é endeusado na China, meu irmão. O chinês adora Henry Kissinger. Porque o Kissinger foi o cara que na época do Richard Nixon ajudou a abrir a comunicação entre os Estados Unidos e a China, né? Tem até uma obra de música erudita do... acho que é John Williams, que é Nixon in China, que é legal pra caramba, sensacional pra quem gosta de música erudita. E aí, cara, o Henry Kissinger, como é que ele ascende ao poder? Henry Kissinger vai muito jovem pros Estados Unidos, né? Aquele contexto ali já do nazismo começando a perseguir judeu. Ele, como judeu, ele saiu fora, né? Foi malandro.
chegou nos Estados Unidos, se alistou no exército, lutou na Segunda Guerra Mundial. Aí o que acontece? Quando tá terminando a Segunda Guerra Mundial, os americanos não são burros, nunca foram, né? Senão não era potência. Eles pensaram, cara, a gente vai mandar a maioria desses nazistas pra pena de morte e prisão perpétua. Mas não vale a pena a gente mandar os melhores cientistas deles pra isso, né? Que aí é um desperdício. Claro. Não. Então eles pensam, vamos dar um salvo-conduto pra esses caras? Os caras pensam assim, poxa, vamos pegar a elite científica deles. Aí começa a puxar o Wernher von Braun. Wernher von Braun era major da SS, cara. Pois é, cara. A SS, cara, a tropa de elite lá, de Hitler, o cara tinha que provar, acho que 10 gerações arianas. Cara. O cara fazia uma genealogia do cara pra ver se ele era ariano 100%. E aí o Wernher von Braun era o cara que fazia os mísseis, porque alemães que deram um prejuízo terrível pros Estados Unidos. Falaram, agora tu vai... Os caras estavam muito avançados tecnologicamente demais, depois da guerra. principalmente nessa parte aero, né? Tanto que ele cria o foguete V2, né? Mas depois ele ajuda a criar os foguetes da NASA, pô. Pois é. Junto com o Jack Parsons, que era o braço direito de Aleister Crowley lá nos Estados Unidos, né? E aí, cara, eles pensaram, pô, a gente precisa de alguém pra fazer a ponte com esses alemães, né? Pra fazer as negociações. Quem que eles chamaram pra fazer a negociação? Henry Kissinger. Porque Henry Kissinger era alemão naturalizado americano. E falava alemão fluente, conhecia alemão. Então ele que fazia o trâmite para escolher os caras que seriam eleitos para participar da Operação Paperclip. Operação Paperclip, o projeto Paperclip, foi o projeto em que a CIA, na época era a OSS, depois em 1947 a CIA é criada. Foi o projeto que pegou aí o Wernher von Braun. E ele era amigão do Walt Disney também, né? Ah, é? Ele sempre ia lá na Disney, lá, fazia uns videozinhos falando da NASA, né? Que as criancinhas sempre gostaram do negócio de foguete, né? O cara é nazista, odeio ele. Ah, mas ele constrói foguete. Ah, então não, vem pra cá. Chega aí, vamos fazer um acordo. Fazer um acordo aí, né? Não era só nazista, o cara era major da SS. Exato, né? Tipo assim, criminoso de guerra, mas aí não. Vamos aproveitar e fazer do limão limonada, né? Então, cara, o Henry Kissinger, ele começa a se envolver com as operações mais sigilosas, mais sensíveis que estavam acontecendo no mundo naquela época. Porque ele fez a ponte entre o governo americano e os alemães que eles iam retirar o cara de uma pena de morte e botar para trabalhar secretamente nos Estados Unidos. O Major Wernher von Braun, ele é um dos poucos que ficaram públicos, que a gente conhece. Porque a maioria chega nos Estados Unidos e vai trabalhar lá no laboratório de Los Alamos da vida, muda de nome, o nome do cara é Wernher von Braun, aí bota o cara no nome... Agora você é Michael Schmidt, você é americano, cria uma nova identidade pro cara, e o cara tá lá, louro de olho azul, ninguém sabe que ele é alemão, meu irmão. Então, o que tem de descendente desses caras no Congresso americano hoje, dizem que eles que governam os Estados Unidos ali nos bastidores. Então, o Henry Kissinger, cara, ele se torna um cara muito poderoso, porque ele começa a ter acesso aos projetos mais secretos. Porque você trazer um criminoso de guerra para dentro dos Estados Unidos e ele não ter pena nenhuma, muito pelo contrário, ele ganhar um grande salário num ótimo cargo, tem que ser muito secreto isso, senão isso gera uma comoção popular terrível, né? Então, quem é o pai intelectual de Klaus Schwab? É o Henry Kissinger. É esse cara poderosíssimo que tem todas essas ideias. Inclusive, depois se você puder ver para mim, Homer, que eu esqueci o nome desse livro, é um livro que é do Eric Schmidt. Schmidt é Schmidt, né? DT. E junto com o Henry Kissinger, antes do Henry Kissinger morrer, que morreu com uns 100, 102 anos. Esse livro é sobre inteligência artificial. Eu não sei se é a era da inteligência artificial, um negócio assim. Henry Kissinger tinha vários projetos nesse sentido, de uma nova ordem mundial, de mudar a estrutura do mundo e tal. Então, ele passa isso para o seu pupilo Klaus Schwab. E aí o Klaus Schwab, então, em 2016, ele publica um livro que é a base do Grande Reset, que o nome do livro se chama Quarta Revolução Industrial. O que é a Quarta Revolução Industrial? A ideia é a seguinte. A primeira Revolução Industrial foi com as máquinas a vapor, aquela Revolução Industrial clássica, né, do cercamento de campos, né, que aí começa o movimento lá do ludismo e cartismo, que eram os trabalhadores que jogavam o sapato dentro da máquina para travar a máquina, né? Aí, ó, The Age of AI. Mas tem em português, né? Então, Eric Schmidt, né, pra galera, o Daniel Huttenlocher, eu não lembro quem é não, mas o Eric Schmidt é o CEO do Google, que é um bilionário lá no Vale do Silício. Então, cara, o que é a Quarta Revolução Industrial? Primeira Revolução Industrial, máquina a vapor. Segunda Revolução Industrial, eletricidade. Terceira Revolução Industrial, computação. Quarta Revolução Industrial, inteligência artificial.
Ah, mas a inteligência artificial vai fazer o quê? Ah, vai criar um mundo maravilhoso, né? Porque a gente vai ter uma identidade única digital. Então, para todo mundo acessar sua conta bancária e entrar na internet, você vai ter que fazer uma biometria, você vai ter que ter ali, a gente vai ter a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, porque isso aí vai ser muito bom, que vai evitar os crimes financeiros. E essa quarta revolução industrial com a inteligência artificial, as máquinas vão produzir tudo, a gente vai ter uma riqueza muito grande, e isso vai acabar com todos os problemas da humanidade. Vira uma nova utopia. Só que a gente sabe que por trás disso, tem um grande projeto de concentração de poder e de renda. O capitalismo de acionista, Klaus Schwab fala, isso aqui é muito egoísmo, porque as empresas são trilionárias, não têm responsabilidade social. Meu amigo, de onde você acha que veio essa ideia de que as empresas têm que ser sustentáveis, ter responsabilidade social e responsabilidade ambiental? Foi esse maluco que inventou isso. Isso não apenas virou uma moda, falar que virou uma moda é um eufemismo. Não virou uma moda, virou uma ditadura. Porque a empresa que não segue essa cartilha não fecha contrato, não participa de licitação, não é aceita nos grupos. Então eles não falam, ó, todo mundo agora é regra, todo mundo tem que fazer isso. Mas eles tornam a coisa obrigatória quando você é excluído das oportunidades se não se adequa a essa agenda. Se você não tem esse ISO 9001 do grande reset. Então, o capitalismo de shareholder, ele fala, empresas trilionárias que não têm responsabilidade social. As empresas têm que ter responsabilidade social. Então, ele desenvolve o conceito de parceria público-privada. Pô, PPP é grande reset. Aí, a maioria das pessoas fala, cara, nunca ouviu falar em grande reset. Fala, você já ouviu falar em parceria público-privada? Isso é grande reset. Já ouviu falar em ESG? Isso é grande reset. Já ouviu falar em sustentabilidade? Isso é grande reset. Isso é Klaus Schwab. Esse é o projeto. Só que aí, então, ele quer propor um novo capitalismo, que é o capitalismo stakeholder. Stakeholder é o capitalismo de partes interessadas. E quais são as partes interessadas de uma empresa? Não são só os acionistas nessa visão. É toda a sociedade. Só que aí você já tem um desdobramento. Eu vou fazer uma pequena crítica aqui que eu vou aprofundar depois. Se a empresa tem que proteger o meio ambiente, se a empresa tem que fazer trabalho social, se a empresa tem que investir numa creche, ajudar as criancinhas, daqui a pouco a empresa está substituindo a tarefa do Estado. Então, o que está por trás disso aqui não é uma parceria público-privada. São as empresas privadas substituindo os Estados. As corporações. As corporações. Mega corporações. Aí vem o conceito de GovCorp, que é de um cara chamado Curtis Yarvin, que é o governo visto como uma corporação. Só que, na verdade, não é apenas o governo visto como uma corporação. É os governos se transformando em corporações. Só que uma corporação, ninguém chega assim, ó... Agora, esse ano, 2026, vai ter eleição para quem é o novo CEO da Apple. Não tem, eles que escolhem lá, meu irmão. É o board, é o conselho. Ou seja, segundo Curtis Yarvin, o CEO é um monarca. Ele é um rei. Porque ele não foi o povo que escolheu. Ele tá ali porque ele tem certas prerrogativas. Então, a ideia é não ter mais a democracia representativa que o povo escolhe o representante. Porque esses caras estão partindo do princípio que o povo é burro e vai escolher mal. Então, deixa que a gente escolhe pra você. Eles não sabem escolher. Não sabe. Esse papo, volta e meia, vem aqui no Brasil, sempre né? Vem. O povo brasileiro é burro, não sabe votar. Vai escolher sempre mal. Vai votar no cara porque ganhou uma camiseta, Exato. Né? Ganhou uma cesta básica. Cara, essa história parece muito legal, muito interessante, mas isso aqui tem um desdobramento grotesco, tem um desdobramento sinistro, que é você não ter mais uma representatividade social. Você não escolhe mais o teu representante eleito. O cara vira um tirano. Porque ele vai sempre estar defendendo os direitos da classe dele. Ele não foi escolhido pelo povo. Ele não responde ao povo. Você não faz um impeachment desse cara. Entendeu? Você não reclama, não tem uma auditoria pra tu reclamar desse cara. Ele tá ali porque ele sabe o melhor. E quando alguém fala, cara, eu não acho legal o que você tá fazendo, ele fala, não acho que você é ignorante. Entendeu? Deixa comigo. Cara, fica difícil. Mas essa é a proposta de você substituir a democracia por uma tirania em nome de uma melhor gestão. Ou em nome de uma palavra que Elon Musk usou muito no início de 2025, em nome da eficiência. Agora é a tirania em nome da eficiência. Deixa que eu administre porque eu sou mais eficiente. Você fala eficiente e montar um sistema tecnológico de monitoramento total, né? De pré-crime, de Minority Report, né? De sociedade estamental, neofeudalista. Aí é maravilhoso. Então, cara, se você pega a quarta revolução industrial,
que vai dizer que as novas tecnologias que tem que governar tudo, e é Web 3.0, inteligência artificial, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, internet dos corpos, que é você ter implante subcutâneo, Neuralink, isso tudo é grande reset, cara. Neuralink do Elon Musk, que é a internet, isso é a internet dos corpos, né? Isso é grande reset. Drex. Tem a internet das coisas. Das coisas, que é IoT, Internet of Things, que é a coisa inteligente. Telefone inteligente, smartphone. A roupa inteligente. TV inteligente, Smart TV. Aí agora, a internet dos corpos é esses aparelhos inteligentes dentro do corpo. Eu tô vendo que o novo projeto da OpenAI com não sei que empresa de celular é lançar alguma coisa que não tenha nem esse aparelho. E filma tudo. Né? É uma outra parada, O conceito de você não vai entrar na internet, você não vai estar tudo junto, conectado, né? A IA vai ser o cérebro de tudo, assim. Isso. Cara, pra gente dar uma sacaneada no grande reset agora, eu vou puxar aqui o Foucault. Tá. Por que eu vou puxar o Foucault? Cara, o Foucault, ele desenvolveu um método chamado método arqueológico. O que é o método arqueológico? É você identificar as condições históricas que permitiram ali um tipo de discurso surgir, um tipo de tema surgir, um tipo de assunto surgir. Então, o que ele faz? Assim como o arqueólogo vai cavando para ver de onde vieram as coisas, ele vai cavando a história das ideias. De onde que essas ideias vieram e que tipo de contexto favoreceu o surgimento dessa ideia. Por isso que o trabalho do Michel Foucault é tão interessante, né? Então, se a gente olha o grande reset a partir desse método arqueológico do Michel Foucault, a gente vai pensar, né, em que tipo de discurso surge o grande reset. Ele surge do pensamento tecnocrático pós-Segunda Guerra Mundial, que na verdade já havia antes da Segunda Guerra Mundial, com aquele conceito da Technocracy Incorporated, que tem um livro muito interessante chamado The Energy Certificate, né, para quem quiser pesquisar. Nesse livro eles vão falar, olha, o capitalismo está em crise, lembrando que o livro é de 1937, eu acho, ou 38, então é aquela década perdida da Grande Depressão, depois de 1929. De 1929 até a Segunda Guerra Mundial, mesmo, foi só caos, né? Então, em certo sentido, até a Segunda Guerra Mundial é uma consequência da crise de 29, né? Porque quebrou o mundo inteiro. Então, nessa época, algumas pessoas começam a imaginar um novo sistema de produção, diferente do capitalismo e diferente do comunismo também, que não permitisse que crises como a de 29 acontecessem novamente. E aí, alguns caras, inclusive o avô materno do Elon Musk, o Joshua Norman Haldeman, lá no Canadá, ele ajudou a administrar o Technocracy Incorporated, que é um movimento tecnocrático, que dizia que não haveria mais dinheiro, o dinheiro seria substituído por um crédito de energia. Esse barulhinho foi no meu aqui. Ah, tá. Achei que era o... Foi no meu esquema aqui. É que você tá medindo. O Somebody, o Somebody Love aqui. Aí, cara, não tem mais dinheiro, é crédito de energia e todo mundo recebe o mesmo crédito. E o cara vai trocar comida e serviços por esse crédito de energia que todo mundo recebe igual. Você fala, pô, irmão, você tá falando que você não gosta de comunismo, você é comunismo, pô. Entendeu? Só tem uma classe, não tem ascensão social. Esse crédito de energia não é transferível. Você não pode vender nem acumular esse crédito, ele vence no final do mês. Cara, é a mesma proposta da moeda digital, pô. Com a moeda digital centralizada, né? Os CBDCs ou as stablecoins. Então, o grande reset bebe muito nisso. Quando o Klaus Schwab fala, que legal, quarta revolução industrial, é uma maneira de viabilizar conceitualmente esse sistema tirânico do movimento tecnocrático. O movimento tecnocrático era tão subversivo contra a ordem social vigente que os caras foram tudo presos. Inclusive o avô materno do Elon Musk, né, o Joshua Haldeman, pai da May Haldeman, que casou com Elon Musk, aí gerou o Elon Musk. O cara foi preso e depois que ele saiu da prisão, ele saiu do movimento tecnocrático e ele passou a integrar um movimento chamado Partido do Crédito Social. E a galera acha que crédito social, crédito carbono é coisa de agora, de agora, né? Não é, não? Meu irmão, dos anos 30 essa ideia. Pô, dos anos 30. Dos anos 30. E o grande reset está diretamente aliado com isso. É por isso que Elon Musk sempre esteve aliado à agenda do Fórum Econômico Mundial. Então, meus amigos, quando você pensa numa nova ordem mundial e num grande reset, isso é uma coisa que o Fórum Econômico Mundial que propõe, com esse negócio de sustentabilidade, né, meio ambiente, responsabilidade social, por pegada de carbono, crédito de carbono, vem do Fórum Econômico Mundial, que bebe desse movimento tecnocrático antigo. Sim. Então a gente está vendo que o pensamento de base é a tecnocracia e essa gestão global via ciência. Tem que ser os cientistas governando. É claro que essa ideia dos melhores governando, né? Isso se você for pensar melhores governando, como é que eu traduzo isso para grego? Aristocracia.
porque areté é virtude, né? E arite ou aristoi são os melhores, ou os virtuosos. E quando os melhores governam é a aristocracia. Porque você tinha o demos, que era o povão, e você tinha o aristoi, que era os virtuosos, né? Então a galera que morava na cidade alta, em Atenas, eram os aristocratas. A galera que morava na planície, no baixo, é o contrário, né, que tem no Rio de Janeiro, né? O pessoal menos favorecido mora na montanha e o pessoal rico mora embaixo. Na Grécia era o contrário. Então a galera lá do alto era os aristoi, que eram os melhores, os virtuosos. E a galera que morava lá embaixo era o demos, que era o povão. Então você tinha dois modelos de governo. O modelo dos melhores e o modelo do povo. O modelo dos melhores era aristocracia, o modelo do povão era democracia. Bem daí. Entendeu? Então é a mesma briga, meu irmão. Só que o grande reset é a aristocracia tentando implementar um governo aristocrático, dizendo pro povão que é pro povão e que é democracia, entendeu? É tipo, me apoia aí pra eu te ferrar. É, mais ou menos, é o Revolução dos Bichos. A ideia é essa. Mais um livro importante aí pra galera assistir. Então essa ideia de inovação tecnológica como solução universal, sustentabilidade como solução universal, colaboração público-privada como solução, na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte, o conceito de sustentabilidade é, na verdade, para controlar recurso e controlar comportamento. Pô, eu quero comer carne. Não, você não vai comer carne. Por quê? Porque o agronegócio emite muitos gases do efeito estufa. Você está destruindo o meio ambiente comendo carne, então você não vai comer carne, não. Entendeu? Então a sustentabilidade é para controlar o comportamento. É para controlar o consumo. A desculpa. É uma desculpa para concentração de poder e concentração de renda. Estou aplicando o método arqueológico do Michel Foucault na arqueologia do saber para cima dessa ideia de grande reset, tá? A inovação tecnológica. Inovação tecnológica é um monitoramento global total, para monitorar o que está todo mundo fazendo, pensando, né? Montar perfil e prever crime para o cara, né? Será que esse cara vai se levantar contra mim? Eu já quebro ele antes dele ter qualquer poder, né? Inclusão social. Na verdade, inclusão social é uma disciplina digital, é um adestramento digital. Você precisa fazer, você é livre para fazer exatamente o que você deve fazer, tá? Então, quando a gente aplica esse método do Michel Foucault, a gente vai ver que isso aqui, na verdade, o grande reset é concentração de renda e concentração de poder. E quem é o agente desse poder? As corporações tecnológicas, as corporações financeiras, as agências multilaterais, né, Fórum Econômico Mundial, ONU, Banco das Compensações Internacionais, Fundo Monetário Internacional, e eles estão criando um novo regime moral, ou seja, a responsabilidade global substituindo a culpa religiosa. O cidadão pecador é qual? Não é aquele que bebe, fuma, mente. O cidadão pecador é quem emite carbono, é quem come carne vermelha, né? E você ser virtuoso não é você amar o próximo e tal, né? Não mentir, não roubar, ser fiel à tua esposa. Não, a virtude é você se conformar ao sistema ESG da sustentabilidade. Então, o grande reset por essa ótica, meus amigos, a gente indo por uma conclusão mais filosófica, a gente vai ver que o saber técnico, na verdade, ele está legitimando o poder, e o poder político, ele produz aquilo que é certo e errado. O cara não concorda, ele não vai ser preso, ele vai ser taxado de negacionista e desinformante. Então, eles estão substituindo um modelo que antes era teológico, né? Que era Deus estabelece o que é certo e errado, agora é o algoritmo. Agora é uma governança algorítmica em que a gente teve até na Albânia, né? Na Albânia teve o primeiro ministro de inteligência artificial, não sei se você viu isso, né? Essa aí foi... E a galera olhando, achando normal, faz parte, né? Imagina a máquina decidir o certo e errado, o que faz, o que não faz. James Cameron já mostrou que é meio estranho, né? Quando você entrega para a máquina o poder para proteger, né? A defesa.